Sempre fomos ensinados a ver a igreja como um lugar de paz, de refúgio, um lugar sagrado. Mas o que você faria se te contassem que esse refúgio pode ter sido construído por criminosos? Que a fé de milhares de pessoas foi usada como fachada para esconder o que há de mais sujo no mundo? Pois é, essa é a história de um homem. Não é a história de um herói de filme de ação. É a história real e dura de alguém que viveu no inferno e voltou para contar o que viu. Esse homem não era pastor, não era missionário, nem um fiel qualquer. Ele era o oposto. Ele foi um soldado, um engenheiro do crime. Seu trabalho era expandir o império de uma das maiores facções do Brasil. A estratégia era simples e genial. Se infiltrar onde ninguém imaginaria, no coração das comunidades, nas igrejas evangélicas. Parece loucura, não é? Ninguém quer acreditar, mas ele esteve lá, e viu de perto como a ganância e o desespero de alguns líderes religiosos abriram as portas para a escuridão. Ele conta que não foi por maldade pura que ele entrou nesse mundo. Foi pela necessidade, pela falta de perspectiva. Mas o tempo foi passando, e o que começou como uma saída se tornou uma prisão. Ele viu igrejas que deveriam ser lares para os fiéis se transformarem em pontos de tráfico de drogas. Viu pastores que pregavam a palavra de Deus se tornarem especialistas em lavagem de dinheiro, transformando o dízimo em lucro para a facção. Viu jovens serem recrutados nos bancos da igreja para roubar, matar e traficar. E o mais chocante, viu a fé ser usada para corromper a polícia e comprar a impunidade. Essa é a história que ele vem contar hoje. Uma história de alerta, de dor e de redenção. Ele não quer vingança, não quer fama, não quer nada disso. O que ele quer é que as pessoas abram os olhos. Ele quer que olhem para o que está acontecendo nas comunidades, nas próprias famílias, e aprendam a enxergar a verdade por trás da mentira. Ele fez o que fez, e hoje vive com as cicatrizes de suas escolhas. Mas a sua história, a sua denúncia, pode ser a luz que todos precisam para não cair na mesma armadilha. Porque no fim, essa não é só a história dele. É uma história sobre a fé de cada um, a segurança e o que somos capazes de fazer para nos proteger. Sua jornada para o crime não começou com um plano, mas com a falta dele. Era um jovem sem rumo, com a família precisando de ajuda e a barriga doendo de fome. A vida, para ele, era uma porta que só se abria para o beco sem saída. Foi quando a facção apareceu, não com uma arma apontada, mas com uma mão estendida. A proposta era sedutora. Um emprego, dinheiro rápido, respeito. Era a promessa de uma vida melhor, disfarçada de um atalho para o inferno. E ele aceitou. O primeiro passo foi um trabalho de formiguinha. A missão dele era encontrar e mapear igrejas pequenas e comunidades com líderes religiosos vulneráveis. Ele estudava cada pastor, cada congregação. Ele não via a fé, via as fraquezas, os problemas financeiros, as ambições escondidas. Para ele, uma igreja não era um templo, era um território. Um território a ser conquistado e controlado. Ele se tornou um especialista nisso. Sua habilidade era convencer pastores endividados ou gananciosos a aceitarem uma ajuda. A facção entrava com dinheiro, pagava as contas da igreja, comprava carros para o pastor. Em troca, o templo se tornava um ponto estratégico. Eles usavam a estrutura para vender drogas, lavar dinheiro, recrutar novos membros, o mais importante, para comprar a lealdade de policiais. Com o tempo, ele subiu na hierarquia. O que era um trabalho para sobreviver se tornou uma carreira. Ele era respeitado, temido. O dinheiro jorrava. Ele podia comprar o que quisesse, mas algo dentro dele começou a apodrecer. Ele viu famílias se destruírem, viu jovens se perderem nas drogas que ele ajudava a vender, viu a fé ser pervertida para o mal. O sucesso do crime o transformou em algo que ele não reconhecia mais. A cada nova igreja infiltrada, a cada novo membro recrutado, um pedaço da sua própria alma se perdia. Ele se tornou uma sombra do que era, um homem sem humanidade, e foi esse sucesso que o preparou para a maior crise de sua vida. Uma crise que ele nunca esperava, e que o faria questionar cada escolha que ele havia feito. A estratégia era sofisticada, quase cirúrgica. Ele não trabalhava sozinho, e a facção sabia que para dominar um território, precisava de alvos específicos. E foi assim que 5 igrejas se tornaram os pilares da sua operação. Cada uma com uma função. Cada uma com um pastor que tinha sua própria história de fraqueza. Primeiro, havia a Igreja Pentecostal Águas da Vida, liderada por um pastor com uma sede de poder insaciável. Esse homem, que deveria cuidar de seu rebanho, cedeu à tentação de enriquecer rapidamente. E assim,
Seu templo sagrado se tornou um ponto de distribuição de drogas. O que parecia ser uma arrecadação generosa de dízimos, na verdade, era o dinheiro sujo do tráfico, disfarçado e lavado na cara de todos. Depois, veio a Assembleia de Deus renovada. O pastor de lá estava quebrado, endividado, e via no dinheiro da facção a única salvação. Por desespero, ele transformou sua igreja em uma máquina de lavar dinheiro. A fé de seus seguidores se tornou um escudo para o crime. A terceira igreja, e talvez a mais cruel, era a Igreja Universal do Reino de Cristo. Seu pastor era um ex-presidiário, um lobo em pele de cordeiro. Ele usava o púlpito não para pregar, mas para recrutar. Ele prometia salvação e prosperidade, mas o que entregava era uma vida de crime. Ele era o ponto de entrada para jovens sem esperança, que encontravam na facção uma falsa promessa de redenção. Em seguida, veio a Igreja Apostólica da Prosperidade Total. O pastor era um ex-seminarista, ambicioso e faminto por poder. Ele ajudou a facção a construir uma igreja do zero, um templo para o crime, onde cada sermão, cada oração, era uma peça de uma rede de comunicação. Era central de operações, onde ordens e planos eram trocados, escondidos na luz do culto. Por último, a Igreja do Evangelho Pleno da Liberdade, comandada por um ex-policial expulso por corrupção. Esse homem usou o conhecimento que tinha das leis e dos homens para corromper outros policiais. Sua igreja era uma base para negociações, subornos e para garantir a impunidade da facção. Cada um desses pastores, com suas fraquezas, se tornou um instrumento do mal. Eram homens que mancharam a fé e usaram a confiança de seus fiéis para construir um império de crime. Ele se tornou um mestre na arte da infiltração, um sucesso para a facção. Mas todo sucesso tem seu preço. Para ele, o custo foi a sua própria alma. A cada dia, a cada nova igreja corrompida, ele sentia um peso maior no peito. As noites se tornaram longas, cheias de pesadelos e o eco dos sermões que ele ouvia, agora pervertidos. As famílias que ele destruiu, os jovens que ele arrastou para a escuridão, tudo isso começou a vir à tona. Mas o ponto de ruptura, o momento que o fez ver o monstro que se tornará, não foi em uma operação, e sim em casa. Ele tinha uma sobrinha, uma jovem cheia de vida, sonhos e um sorriso que ele nunca pensou que se tornaria a sua ruína. Ela se envolveu com uma das igrejas que ele ajudou a infiltrar, a mesma que era usada para recrutar novos membros. Para ele, aquilo era só mais um número, mais uma peça no tabuleiro. Até que ele a viu, em um culto, de joelhos, sendo convencida a doar tudo para a igreja em troca de uma falsa promessa de prosperidade. O pior de tudo, ele percebeu que a pessoa que a recrutou era um dos seus próprios soldados, um criminoso disfarçado. O coração dele parou. O monstro que ele se tornou era agora uma ameaça direta à sua própria família. A garota que ele prometeu proteger estava a um passo de entrar no mesmo inferno que ele ajudou a construir. O medo se transformou em desespero, e o desespero se transformou em uma crise de consciência avassaladora. Ele a abordou, tentou falar, mas ela não ouviu. Ela estava cega pela fé, ou pelo que ela achava que era fé. Foi nesse momento que ele tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Ele sabia o risco, sabia que a facção não permitia que ninguém saísse. Ele estaria assinando sua própria sentença de morte, mas não havia outra escolha. O que a facção fez com a vida de milhares de pessoas, ele não deixaria que fizessem com a vida de sua sobrinha. Ele ia sair, de qualquer jeito, e levaria sua família para longe do perigo. A decisão de sair da facção não foi um simples pedido. Foi uma declaração de guerra. O homem sabia que, ao tentar fugir, ele se tornaria um alvo. A organização criminosa não perdoa traidores, e a pena para a deslealdade é uma só. A notícia de que ele queria sair se espalhou como um incêndio, e as ameaças começaram a chegar. Eram telefonemas anônimos, mensagens sinistras, carros seguindo sua família. O medo se tornou uma sombra constante, mas ele não podia voltar atrás. Sua sobrinha era sua prioridade, a sua única razão para lutar. A primeira tentativa de fuga foi um desastre. O carro em que estavam foi interceptado em um posto de gasolina. Eles escaparam por pouco, escondendo-se em um caminhão e deixando tudo para trás. O que antes era uma vida de luxo e poder, se transformou em uma corrida desesperada pela sobrevivência. Viveram de favor em casa de parentes distantes, trocavam de cidade a cada semana, sempre com a sensação de que estavam sendo caçados. Mas, mesmo com todo o terror, ele sentiu uma paz que o dinheiro do crime nunca tinha comprado. A paz de estar fazendo a coisa certa,
de proteger quem ele amava. O clímax dessa fuga não foi em um tiroteio ou perseguição de carro. Foi em uma noite fria, com sua sobrinha dormindo e a sensação de que o perigo estava cada vez mais perto. Ele se olhou no espelho e viu um homem quebrado. Mas pela primeira vez, ele viu um reflexo de si mesmo. Ele entendeu que não podia mais fugir, que a única maneira de proteger sua família era se virar e lutar. A luta dele não seria com armas. Seria com a verdade. Ele percebeu que a facção o caçava porque ele era um perigo, uma testemunha que poderia expor tudo. A única maneira de se salvar e de salvar outros era usar o seu conhecimento contra eles. Ele sabia onde eles operavam, como se escondiam e como manipulavam a fé das pessoas. Foi aí que ele tomou a segunda decisão mais difícil de sua vida: fazer a denúncia pública, um vídeo que revelaria a verdade para o mundo. Ele entendeu que a fuga era a solução temporária, mas a verdade era a única coisa que o libertaria de vez. Ele sabia que a fuga era apenas o começo. A verdade, contudo, seria a sua única arma real. A sua denúncia pública não era um ato de vingança. Não era sobre expor nomes para se sentir melhor. Era sobre um chamado, um ato de responsabilidade que ele devia à sua sobrinha e a todas as outras famílias que ele, direta ou indiretamente, ajudou a destruir. O vídeo que ele gravava, este que você está assistindo agora, era o seu grito de alerta. A motivação era clara e urgente. Ele tinha que nomear as 5 igrejas. Tinha que apontar o dedo para os templos que foram corrompidos e para os pastores que se venderam. E ele sabia que, ao fazer isso, o perigo para ele e para sua família só aumentaria. Mas o risco valia a pena. A cada nova visualização, a cada compartilhamento, uma nova família seria alertada. Um novo jovem poderia ser salvo do mesmo caminho que ele percorreu. Ele não tinha a intenção de atacar a fé de ninguém. A mensagem era justamente o contrário. A fé é sagrada, mas os criminosos que se escondem por trás dela não são. Eram eles que tinham que ser expostos, e não a crença das pessoas. Ele sabia que muitos poderiam não acreditar nele, que o julgariam. Afinal, quem daria ouvidos a um ex-criminoso? Mas a esperança dele era que a verdade fosse tão chocante que a descrença se tornasse questionamento. Ele não queria que as pessoas confiassem cegamente nele, mas que passassem a olhar com mais atenção para tudo que a cercava. A missão dele era dar às pessoas as ferramentas para se protegerem. E a melhor forma de fazer isso era revelando sinais de alerta que ele aprendeu a reconhecer, os pequenos detalhes que mostravam que uma igreja não era o que parecia ser. Ele sabia que o conhecimento é poder, e ao dar esse conhecimento ao público, ele estava empoderando cada pessoa a se defender, a proteger seus filhos, seus amigos e suas comunidades da escuridão disfarçada de luz. A paz que ele buscava não era a tranquilidade do anonimato, mas a paz de quem luta por uma causa maior que a própria vida. Após a denúncia, sua vida mudou radicalmente, mas não da maneira que ele esperava. Não houve paz imediata, nem a tranquilidade de uma vida no campo. Em vez disso, ele se tornou uma figura pública, mas vivendo sob constante ameaça. O perigo ainda estava lá, uma sombra que o seguia. Mas, pela primeira vez, ele não sentia medo. O medo deu lugar a um novo propósito. Ele usou sua experiência e o risco que correu para criar uma organização não governamental. O objetivo não era mais fugir, mas lutar. Essa ONG nasceu para ajudar jovens de comunidades de risco, os mesmos jovens que ele, no passado, ajudou a recrutar. Ele não usava sua história como uma mancha, mas como uma ferramenta para alertar e educar. Seus discursos não eram baseados em sermões religiosos, mas em histórias de redenção, mostrando o caminho do crime como atalho para a perdição. A maior prova de sua transformação veio de sua própria família. Sua sobrinha, a mesma que o fez repensar sua vida, se tornou uma enfermeira e se juntou ao projeto como voluntária. Juntos, eles resgatavam outros jovens que poderiam ter sido as próximas vítimas da corrupção religiosa. A cada vida que ele e sua sobrinha salvavam, ele sentia que estava reparando um pedaço de seu passado. A paz que ele encontrou não era a ausência de problemas, mas a paz de quem luta por uma causa maior. Ele sabia que a facção continuava lá fora, mas o seu novo objetivo era mais forte que o medo. Sua nova missão não era lutar por poder ou dinheiro, mas lutar pela verdade e pela proteção dos inocentes. Ele não era um herói, mas um homem que, depois de andar na escuridão, resolveu se tornar a luz para quem ainda estava perdido. E assim, ele transformou o mal que causou em uma força para o bem, encontrando sua verdadeira redenção na luta diária para proteger outras pessoas.
No final das contas, a sua história não era sobre um herói, mas sobre a importância de ter os olhos abertos. Ele aprendeu, da maneira mais difícil, que o mal muitas vezes não se esconde nas sombras, mas se disfarça na luz. E por isso, a sua maior contribuição era alertar a todos sobre o perigo de se confiar cegamente. A fé é um pilar de esperança para milhões de pessoas, mas quando ela é usada como ferramenta para o crime, a vulnerabilidade das pessoas se torna uma arma. Ele listou os sinais de alerta que todos deveriam procurar. A primeira delas é o enriquecimento súbito do líder religioso. Quando um pastor, de repente, começa a esbanjar riqueza, com carros luxuosos e mansões, é um sinal de que algo está errado. A segunda é o foco excessivo em doações e dízimos. Ele explicou que uma igreja saudável fala sobre a fé, a comunidade, a caridade, mas uma igreja corrompida fala apenas sobre dinheiro. O terceiro sinal é o isolamento dos fiéis. Se a igreja te afasta da sua família e dos seus amigos, e te força a confiar apenas no líder, é um sinal de perigo. E por último, ele alertou sobre a falta de transparência financeira. Ele disse que uma igreja verdadeira não tem nada a esconder, e que a honestidade deve ser um pilar tão importante quanto a fé. Ele terminou o seu alerta com uma mensagem direta e urgente. Ele sabia que o seu vídeo não seria visto por todos, mas para aqueles que o vissem, a responsabilidade de agir seria imediata. Ele não pediu que as pessoas deixassem de ter fé, mas que buscassem a fé em um lugar seguro, transparente e livre da corrupção. O seu chamado era para que as pessoas se protegessem, que protegessem suas famílias e que não deixassem que o mal se disfarçasse de bem. A sua história era uma lição de vida, um aviso de que, mesmo nos lugares mais sagrados, o perigo pode estar à espreita. O homem finalizou sua história com um misto de esperança e cautela. Ele não podia prometer um final feliz para todos, nem que o perigo desapareceria de uma hora para outra. Ele sabia que o que ele expôs era apenas uma pequena parte de uma realidade muito maior. Mas, para ele, o que importava não era a vitória sobre a facção, mas a vitória sobre o medo. A sua denúncia não era o ponto final, mas sim o começo de uma conversa. Ele reforçou a mensagem de que a história dele não era sobre atacar a fé das pessoas, mas sobre proteger a fé das pessoas dos criminosos. A religião não é o problema. O problema são os falsos líderes que usam o nome de Deus para cometer atrocidades. A sua luta agora era para mostrar que é possível ter fé e ter discernimento, que um não anula o outro. A sua vida atual, longe dos holofotes e do poder do crime, era simples e cheia de paz. Não uma paz que vem da ausência de perigo, mas a paz de quem está em paz consigo mesmo. A sua redenção não veio em um altar, mas na luta diária para ajudar os outros. A sua penitência era transformar o mal que ele causou em uma força para o bem. Ele encorajou o público a não ficar calado, a compartilhar suas próprias histórias e observações nos comentários. Ele queria que seu vídeo se tornasse um farol, um lugar onde as pessoas pudessem se encontrar, se alertar e se apoiar. Ele sabia que a única maneira de combater a escuridão era acendendo a luz. E cada comentário, cada compartilhamento, era uma faísca de luz. Por fim, ele fez um apelo para o crescimento do canal, pedindo que as pessoas curtissem o vídeo, se inscrevessem e ativassem o sininho. Ele sabia que quanto mais o vídeo se espalhasse, mais vidas seriam tocadas, mais famílias seriam salvas e mais a sua história cumpriria o seu verdadeiro propósito. Ele encontrou a sua paz não fugindo, mas enfrentando a sua própria história e usando-a para o bem. A história chega ao fim, mas a lição que fica não. Aquele homem não esperava um final de cinema, onde o bem vence o mal de uma vez por todas. Ele sabia que o perigo ainda estava por perto, mas a sua paz era outra. Não era a paz da ausência de medo, mas a paz que ele encontrou em lutar por algo maior. A sua denúncia não era para acabar com a facção, mas para acender uma luz na escuridão, para mostrar às pessoas o mal que se esconde onde menos se espera. A sua redenção não veio em um altar, mas na luta diária para proteger os outros. Ele não queria que sua história fosse um ponto final, mas sim o começo de uma conversa. Ele reforçou que a religião não era o problema, e sim os criminosos que usam a fé como fachada. A sua missão agora era que as pessoas tivessem fé, mas também tivessem discernimento. Ele entendeu que sua voz, depois de tudo, tinha um propósito. E a sua maior paz, a que ele nunca encontrou no dinheiro ou no poder, estava em saber que, ao contar a sua história, ele estava ajudando a salvar outras vidas. Ele não se tornou um herói, mas um homem que, depois de andar na escuridão, resolveu se tornar a luz para quem ainda está perdido. E assim, ele transformou o mal que causou em uma força para o bem.
Eu quero te convidar a continuar essa conversa. Deixa aqui nos comentários o que você pensa, as suas perguntas, ou até mesmo se você discorda de algo. Vamos manter um debate respeitoso, porque é assim que a gente amadurece na fé, ouvindo e aprendendo uns com os outros. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te peço para você curtir. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvi-la. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Como vocês sabem, eu dedico minha vida a estudar a Bíblia para trazer esse tipo de conteúdo, e tudo isso é possível graças ao apoio de pessoas como você. Se você sente no seu coração o desejo de apoiar esse ministério, eu vou deixar o link na descrição. Qualquer ajuda, por menor que seja, nos permite continuar esse trabalho e alcançar cada vez mais gente com a palavra. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se, a sua esperança não é uma fuga. A sua esperança é a promessa do retorno glorioso de Jesus. Se prepare para ficar, para resistir e para vencer. Que Deus te abençoe. E eu te vejo no próximo vídeo.